Bom, agora sim a gente pode seguir para o nosso próximo painel, que será eSports é negócio. Projeções para o futuro de um mercado bilionário. Para termos uma visão um pouco mais ampla do nosso infográfico, que nós todos vimos aqui na entrada em um painel muito interessante, eu convido para o palco Felipe Campos, que é Head de eSports da XLG UOL e Head de produção do MX Studios. Prazer. Chamar ao palco também Fred Tanuri, coordenador de marketing do Clube de Regatas Flamengo. Veio bem uniformizado. Chamo também no palco Guilherme Barbosa, fundador e CEO da agência LGZN Market Consulting. Ele foi tomar um café, já volto. Chamo também no palco Rodrigo Rivelino, fundador da agência Actual Mix e CEO da Live Arena. Para completar esse debate, chamo Tommy Kovanin, General Manager da Immortals, especialista de esportes e ex-jogador profissional. E para mediar esse painel, não poderia ser ninguém mais, ninguém menos que o nosso convidado Alexandre Marinho, CEO da Supernova. Obrigado. Prazer. Seu microfone já está ligado. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje, um dia bem especial não só para o Rio de Janeiro, mas para a comunidade toda. Estar aqui reunido, tantas pessoas importantes. Queria agradecer ao Guilherme ter chegado na hora. Sorry. Não, sem problemas. Obrigado a todos os participantes desse debate. Esse vai ser um debate... eu vou deixar todos bem à vontade para poder falar. E, bom, o painel é muito simples, né? É um esporte que tem um mercado bilionário, né? Hoje a gente sabe que, se não é o maior, em breve será o maior mercado de entretenimento do mundo, né? Os investimentos são absurdos, né, nesse mercado. As empresas, hoje em dia, quem não encontrou um meio, quem não enxergou ainda esse mercado, está tentando entrar nesse mercado, tanto as endêmicas quanto as não endêmicas, e tentando, isso foi discutido, né, muito sobre isso, que ninguém sabe onde está pisando, né? E isso foi debatido não só nos comentários aqui no Brasil, mas em eventos lá fora que eu tenho participado. O cenário é mais ou menos o mesmo, né? As pessoas tentam entender o que está acontecendo, principalmente as não endêmicas, tentam entender a melhor forma de investir nesse mercado, se elas vão investir num time, se vão investir num jogador, se vão criar um time, enfim. Isso é um cenário que está mudando bastante desde de 2 anos para cá, mudou muito. E, principalmente agora, com a inclusão dos times femininos, isso é muito legal. E nesse quesito, entender, né, e aí eu falo já do consumidor, né, desse mercado, as empresas entenderem o consumidor é um ponto muito importante, saber o que ela quer, porque, na verdade, o consumidor, hoje em dia, do esporte eletrônico e dos games em geral, é um consumidor muito novo, né, e que, para a cultura de marketing das empresas tradicionais, é um pouco diferente. Então, as empresas que já entenderam isso já estão um pé na frente. Quem está fazendo arroz com feijão, tentando alcançar esses novos leads, né, talvez seja um caminho um pouco mais lento, talvez, mais cedo ou mais tarde vão entender. A gente tem aqui especialistas de marketing que vão poder dizer muito sobre isso. Eu queria começar o painel falando um pouco
falando um pouco sobre as oportunidades de negócios das marcas e das empresas. Ok? You understand well? Oh, okay. Just to know if you're understanding. Ok. As oportunidades das marcas nesse mercado, o que elas precisam fazer para atingir esses novos leads, ou seja, criar o que elas precisam criar, como elas podem segurar esses novos leads, esses novos consumidores, e qual a forma que elas têm que atuar, porque a gente está pensando em 2 cenários, né? Eu estou falando de um cenário europeu, americano, estrangeiro, que de certa forma, principalmente o americano já está muito acostumado com isso, e no Brasil que a gente está começando a trabalhar isso. O que vocês enxergam sobre, qual a opinião de vocês sobre isso no Brasil? Vai, Guilherme, você começa. Guilherme, você então, chegou por último, é o primeiro. Vamos lá. Obrigado aí pela participação e por estar aqui. Eu acho que a gente tem muito fit, muita oportunidade de trazer essas marcas, a exemplo do que acontece um pouco lá fora. A gente tem grandes... Eu falei um pouquinho no painel do entretenimento, né? Mas a gente tem empresas do naipe de McDonald's, Coca-Cola... Só um parênteses, desculpa interromper. Pedir para avisar, se alguém precisar, tem tradução, se alguém precisar do fone, lá fora tem o fone que pode usar para qualquer tradução. Beleza. A gente tem McDonald's, Coca-Cola, P&G, aqui no Brasil, inclusive, também faz. Então, a gente tem AirAsia, a gente tem Allianz, a gente tem diversas grandes empresas aí apoiando e investindo em esportes. Então, a gente tem que arrumar um mecanismo, uma forma de conseguir converter conteúdo e audiência, que a gente tem bastante aqui no Brasil. Nós somos o 3º maior mercado, basicamente, em relação à Twitch, consumo da Twitch, principalmente. Mas a gente está bem aquém aí em relação ao investimento, em relação a converter, né, a relação de valor e resultado. Então, esse é um grande desafio, mas eu estou curioso aí para saber o que meus colegas aí entendem. A gente tem várias pessoas aqui que conseguem, de alguma forma, vender o esportes e conseguir resultado financeiro do esportes. Eu estou curioso para saber o projeto do Flamengo, que é um projeto sustentável, né? Eu participei de um evento que acho que o Bruno estava participando, e ele falou que o Flamengo hoje é sustentável financeiramente. O Flamengo eSports é sustentável financeiramente. Então, estou curioso até para saber dos meus colegas aqui. Obrigado. Boa pergunta. Boa tarde a todos. Sou Felipe Campos, Head de UOL. Emendando no papo que o nosso amigo Guilherme começou aqui, eu queria falar sobre a dificuldade, primeiro voltando um pouco, o motivo pelo qual eu acredito que existe essa dificuldade das marcas no Brasil a entrarem. Voltando no tempo, falando do UOL, o UOL passou por esse mesmo período de dificuldade de entrada com as marcas no Brasil, na época, 96, 97, onde começou a bombar o mercado de ads aqui, e a principal maneira de anunciar era na televisão. E havia essa resistência. Pô, mas o que é esse negócio de internet? Acho que hoje a gente está vivendo a mesma coisa quando a gente está falando de esportes. Tudo é diferente. Assim como a internet é diferente da TV, o esportes é diferente da internet. Ele está dentro da internet, mas ele é diferente. Então, a gente está falando de um público diferente, que tem um comportamento diferente. A gente está falando de métricas diferentes. Hoje a gente fala de horas assistidas, a gente fala de usuários simultâneos. Essas não são métricas comuns do mercado de ads de internet ou de televisão. Então, eu acho o ponto que eu queria deixar aqui era esse. Boa tarde. Meu nome é Fred Tanuri, eu sou coordenador de marketing do Flamengo. Eu trabalho há 6 anos, desde 2012, e faço atendimento de futebol. Trabalho com alguns patrocinadores, tanto na área de captação quanto atendimento. Faço muita coisa em cima de produção e ativações pontuais, comerciais e contato direto com os jogadores, às vezes o que eles precisam, como é que são as coisas. E eu acho que esse foi o principal desafio quando o Daniel Orlean abordou o projeto de esportes, que era eu tentar ver as similaridades
e, ao mesmo tempo, as diferenças que tem, porque tem uma disparidade e isso é nítido, né? A gente tem, para você ter noção, o valor da camisa e como ela é exposta, até porque eu vim bem trajado hoje, pro futebol é muito grande. O patrocinador entende que é muito isso, entendeu? E hoje eu vejo, quando eu trabalho com esportes, de que é muito diferente. A camisa é só uma exposição a mais. Você consegue contribuir muito mais em redes sociais, você consegue ter muito mais engajamento de fãs e, principalmente, você consegue atingir um mercado mais jovem, um mercado de gente que está inserida, que tem uma forma de engajamento totalmente diferente. E eu acho que todos sabem como é que é no Brasil o comportamento do brasileiro em redes sociais, né? E aí você junta com games e toda a repercussão disso, e a gente vê que tem um potencial muito grande, entendeu? O projeto, como você falou, é sustentável e, como você falou, é diferente, entendeu? E foi muito importante para a gente se inserir no circuito desafiante, para aprender que teve alguns problemas e teve muitos acertos, e valeu muito a pena participar do circuito desafiante. E eu acho que é o que o Daniel Rolê sempre fala para mim, que o Flamengo não queria comprar a sua vaga, o Flamengo queria conquistá-la. E eu acho que o circuito desafiante fez com que nós tivéssemos uma abordagem muito boa e, ao mesmo tempo, a gente estabelecesse a política de governança, de boa governança que tem esse clube hoje, né? Que paga suas contas, que tem credibilidade no mercado e, obviamente, atrai patrocinadores, né? E a gente está muito feliz e a gente acredita muito que o CBLOL e até outras modalidades mesmo, de outros jogos, e vão se inserir e tem um mercado e um potencial muito grande. Sem dúvida. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Rodrigo. No nosso caso, como ver ou entender esse cenário é muito simples. E acho que o dia que a gente está vivendo aqui hoje, acho que ele resume e deixa bem claro isso. Nós estamos todos aprendendo. É um mercado muito novo. O que eu senti trabalhando 19 anos, fundando a agência, trabalhando com marcas como Coca-Cola, Mastercard, Oi, Johnson, tendo uma equipe lá de quase 200 pessoas até hoje, e que em dezembro eu resolvi mudar de vida para poder emprestar um pouco do que eu aprendi no mercado de comunicação, ativação de marca, experiência, evento, ou seja, mão no pulso do consumidor para o universo do esportes, é exatamente isso. A gente está aprendendo. É um mercado muito novo. O que a gente precisa? Ter responsabilidade, né? Porque se falam muitos números, muita espuma e muito pouca entrega. Uma falta de credibilidade muito grande. Quando eu montei a Live Arena no ano passado, a gente já vinha estudando esse mercado há 3 anos. A gente trabalha com a Acer, que é uma das marcas do cenário aí já há 3 anos. E veio o insight do meu filho, que há 3 anos atrás, com 13 anos, ele falou: pai, eu não quero mais jogar futebol e nem mais lutar boxe. Eu quero ser profissional de LOL. Eu falei: o quê? O que é isso? Você vê, e como a doutora já falou aqui, nós não estamos falando de 10 anos, 20 anos, a gente está falando de 2 anos, 3 anos. Bom, fato esse que nos levou a montar a Live Arena e ser sustentada por 3 pilares, mas o pilar fundamental é educação. É um mercado novo, o comportamento mudou e a gente precisa nos educarmos. A gente precisa estudar, a gente precisa conversar, a gente precisa, sob a perspectiva de marca e de negócio, fazer as perguntas corretas. Porque quando eu juntei na agência 10 presidentes de empresa, 5 diretores de marketing, e todos eles me falaram: Rô, muito legal os números, muito legal a audiência, mas e aí? Cadê os projetos? Como é que eu faço? Quem são os players? Aonde começa? Aonde termina? Aí eu falei: opa, aumentou a oportunidade, sua perspectiva desse pilar, educação. E a educação na legislação, vocês debateram aqui hoje de manhã, é a educação com os publishers, é a educação com a mídia. Como a gente precisa ser, vou voltar para a palavra, responsável ao
desenvolver projetos, conteúdos, eventos e iniciativas. Porque, senão, isso que tende a ser uma força de mudança na cultura, que eu concordo, achei genial, doutora, parabéns a analogia ao bambu, e que eu acho que essa oportunidade a gente tem mesmo, mas a gente pode perder essa oportunidade se ela virar só oportunismo. Se ela virar só negócio, se ela virar só essa ânsia em querer fazer o novo através de uma única oportunidade. Então, a gente precisa trabalhar essa plataforma do esportes. De novo, o Insight veio, óbvio, através de muita pesquisa dentro da agência, trabalhando com marcas endêmicas e não endêmicas, e também dentro da minha casa, através do meu filho, a gente precisa trabalhar de forma muito responsável. Porque, senão, quando uma marca pergunta, tá, cadê o entregável? E a gente não souber não só responder, mas construir junto com a marca. E é o que eu estou fazendo lá dentro da Live Arena. Estou chamando as marcas não endêmicas. Eu estou trazendo os presidentes de empresa para participar da Liga Neon, a liga que a gente desenvolveu junto com o Esporte Interativo, só para mulheres, com premiação igualitária. Vamos contar a história das mulheres. Como agora, amanhã, tem 300 pessoas na Live Arena participando de um projeto cross-plataforma com a Rádio 97 FM. Então, pela primeira vez, uma rádio mainstream em São Paulo abriu o seu canal para falar do esportes e também transmitir ao vivo no seu Facebook e também gravar o seu programa, que era no seu estúdio, dentro do ambiente de esportes. Então, ou seja, para que isso? Para educar o ouvinte que está lá na outra ponta, mas que são os nossos consumidores. Que nossos consumidores? É o diretor de marketing, é o presidente de empresa, é o assistente, são as pessoas que vão tomar as decisões dentro das companhias. E elas precisam começar a tocar os entregáveis desse segmento. Tocar de forma profissional, de forma consistente e, mais uma vez, não só sob a perspectiva do oportunismo dos bilhões ou dos zilhões, ou desses números que, para mim, me incomodam bastante, porque eles são muito distantes, são outras realidades, e a gente precisa, mais uma vez, dar um passo para trás, consolidar essa base muito bem feita, fazer esses debates, já falando do capitalismo moderno, criar sistemas de fato colaborativos, criar sistemas de fato ganha-ganha, porque quando vieram me perguntar, desculpa eu estar me estendendo, tá, gente, mas vieram me perguntar, o futebol está entrando no esportes. Eu fiquei com medo. Por um lado, mas eu fico muito feliz por outro. Por quê? O que o futebol agrega ao esportes? O entregável. Essa marca aqui tem história, tem coisas tangíveis, tem valor. Então, os patrocinadores não endêmicos começam a falar, opa, se o Flamengo, se o Corinthians, se o Vitória entrou, tem alguma coisa por trás disso, tem um entregável. Mas, sob a perspectiva de gestão, a não ser alguns clubes hoje que estão, o próprio Flamengo, se reinventando, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não consuma o que veio, repetindo a doutora que me inspirou muito, o que a gente está acostumado a receber lá atrás. O Brasil está sendo passado a limpo, gente. Nós estamos numa fase de passar a limpo. E a gente, na baita oportunidade, através desse pilar, que já é realmente um modo de vida para milhões de pessoas, de gerar e prover mudança. Então, desculpa me estender, mas acho que é um pouco disso. Imagina, estamos aqui para escutar mesmo. Okay, let's see if this is working. Okay, I'm not going to bore you too much with my past because I think that comes later. So we'll save that till then. I'll also try not to overlap too much with what these guys already said. I think some of it might have been lost on translation for me, but I think we're roughly there. So, I mean, as far as commercializing esports, I think there's a couple of frictions. One, the thing about was it your son, the 13-year-old, saying, what to do? Okay, so I actually did something similar when I was 14. I used to play hockey at a reasonable level, and I went up to my dad when I was, I think, 14 and said one day, I don't want to go to practice today. And it's like, why? I'm like, just don't feel like it. And then like a couple of weeks later, he's asking, so what are you going to do? I'm like, well, I'm still going to go to school and think I'm going to play some video games. So for me, that worked out well. I'm not sure if I would recommend that to everybody, but, you know, there's precedent
in that working out. So as far as the actual topic goes, there's a couple of different frictions, I think, in between the the big brands getting into esports and the industry itself. So one is the education. So there's some very big companies, mostly run by managers in their 50s, their 60s. So, it's natural. They're not going to understand how such a young ecosystem works. It's going to take some time to educate them. At the same time, I don't think the average esports fan is the easiest customer, because people in esports have gotten used to seeing things for free, not too many ads. And when there are ads there, they actually expect there to be something in them. They don't just want to see a logo on the back of a screen that doesn't really do anything for them. So I think for brands, it actually takes a little bit more to sort of be accepted as someone in esports if you're getting in at still a very young time. But to the fans of today, it seems like a late stage to someone when a new brand is hopping into it now. So I think it might be a little harder for some of the brands to first get in and sort of figure it out. What's the right level of involvement? I think it was brought up earlier today in one of the other panels that in esports, everybody engages a lot more because of social media. So if you think about Twitter, you can actually reach some of the biggest names in esports sometimes on Twitter. If you just tweet at them, they might respond to you. I mean, that's unheard of if you think about football, you think about hockey, you think about basketball. You tweet at LeBron, he's not replying to you. It doesn't matter who you are. Unless you go through his PR people, he's not replying to you. But if you tweet to Fallen, he might actually reply to you. So that's the sort of level of engagement that people are used to when it comes to esports, and that still comes naturally because we grew from such a small place in just a couple of years ago, really, when the most popular players might have had 10,000 followers. And I think it's great that people haven't forgotten that, and we've sort of stuck to the whole high engagement level, because I think it's just better for everybody. I think it's more interesting. But it puts a little more pressure on companies that want to get in, because again, it's not just putting a logo. It's not just putting a logo somewhere. The fans actually need to, and I'm sure you have some experience in this. The fans need to feel like the company actually has genuine interest in the space, and it's not just figuring out how to best market to the widest audience. And if we think about the demographic, it's increasingly hard to reach the 18 to 30-year-olds elsewhere. The young kids are mostly online on their phone these days, and they like to watch things online. Fewer young people watch linear TV. I was having some conversations with people from here earlier. I was saying, I only watch linear TV to watch sports. That's the only thing. Everything else you can stream these days, so there's no real reason. And I think it's increasingly hard to find engaged audience in traditional media, especially if you're trying to find, in the younger demographic. So I think it's something that the bigger companies and traditional media, they can afford to miss out on. We've all seen, I believe, at least many of us have seen the statistics of the average age of a fan across different sports. So you see what happens to the average age in, say, baseball. I think baseball is the worst. Baseball's graph is like this. It's the opposite of what you would like. And meanwhile, the average age of an esports fan also grows, but that's only because we're still so young. We started at a young space. So at some point, if this development were to continue, every baseball fan would be dead. Now, obviously, it's not gonna go quite that far, I don't think, but the demographics are hugely in esports' favor. And to your points, I think there's a lot that the esports industry overall can learn from, the established players from sports who have, decades of experience on how to best monetize, the support, organize proper sales organizations, work with the big companies. And I think there's a lot of synergies there to be had in getting everybody up to speed. Thank you. Levando um pouco em consideração o que o Tommy falou, que as pessoas não querem somente ver, os jogadores não querem somente ver um logo ali no meio da tela, enfim. Isso tem a ver, inclusive, principalmente para vocês dois, Rodrigo e Fred. Qual é a maior dificuldade que vocês encontram quando você tem que explicar para um possível patrocinador ou uma empresa que não entende do mercado, que quer entrar no mercado e ele não compreende? Não, mas espera aí, geralmente eu faço isso. Eu pego, compro uma área, um patrocínio e coloco lá dentro e é isso. E você tenta explicar de forma diferente. Quais são os principais desafios e as dificuldades que vocês dois enfrentam para tentar trazer esses patrocinadores para o mundo do esporte eletrônico e
e tentar convencer outros que não estão nesse meio para vir para cá, para esse meio. Bom, no nosso caso lá, a gente está tentando estabelecer as métricas e voltando as perguntas para as marcas para, de fato, entender o que eles querem. Você quer o quê ao estar dentro desse universo? Você quer awareness? Você quer lead? Você quer o quê? Criar experiência? Para onde e como a gente vai olhar para esse segmento? E, obviamente, aí, voltando à questão da responsabilidade, tem que entender o tom que você vai conversar com essas pessoas. Ou melhor, com essa audiência. Já existe claramente as peculiaridades desse segmento. Não adianta, eu vou contar um caso, o Yoda, acho que quem não conhece é um dos grandes streamers do Brasil, é nosso embaixador lá da Arena e parceiro cada vez mais próximo. A gente foi numa marca gigantesca, fala sobre estratégia de comunicação. Muito bem. Chamou-se o diretor de marketing, ele veio com a agência dele. A agência dele queria que o Yoda lesse um roteiro igual ele dá para uma celebridade da Rede Globo ler. Um ficou olhando para a cara do outro, eu fiquei quieto, a decisão é dele, não é minha. Ele falou, isso eu não vou fazer. Aí o cara imagina, mas é um contrato de não sei quantos milhões. Não, isso eu não vou fazer. O único ativo que eu tenho é a minha audiência. Se eu ferir o meu código de ética com a minha audiência, amanhã eu não sou ninguém. Entendeu? Então, você imagina, se ele não tivesse essa cabeça para tomar essa decisão, o que poderia acontecer? Alguém tomaria uma decisão contrária, iria fazer alguma coisa que estaria ferindo o ético, a ética, ou o código desse público, e, consequentemente, o resultado ia ser o quê? Hate, 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 hate. A marca ia ficar totalmente decepcionada, ia ser mais uma ação, o quê? Oportunista. Então, eu acho que o que a gente está, os desafios que a gente está tendo lá voltando, é isso. Sentar, fazer as perguntas corretas, voltar aos objetivos claros e entender, muitas vezes, se também a gente tem condição de entregar aquilo. Porque tem marca, vai ter que ter um momento que ela não vai poder entrar. Porque senão o resultado para ela não vai ser o esperado, e aí não adianta também ela só entrar uma vez. Que eu acho, por sinal, que é isso que acontece muito, porque, por exemplo, você trata o Flamengo como uma ótima ferramenta de exposição de marca. Só que existem casos que nós estamos agora, passando do circuito desafiante agora para o CBLOL, e não importa qualquer coisa que eu coloque na rede social, eu só escutava sobre o jogador Everton, de futebol. Você podia postar qualquer coisa, você podia mudar a logo do Flamengo. Eu participei desse projeto e foi inacreditável para mim. E as pessoas só falavam sobre isso. Como eu falei, o brasileiro tem um comportamento muito diferente. Parece, não sei porquê, parece que ele está sempre online. Ele fica fixo online e quer interagir, quer comentar. E eu acho que parte muito do princípio que é branding. Não é verbalizar a palavra marca em inglês. Eu acho que é muito mais do que isso. É você aprofundamento da marca. É a pessoa compreender que não é só uma questão de exposição, de que eu tento criar coisas personalizadas para os patrocínios, isso não só para esportes, mas a gente sempre tenta criar algo novo, a gente sempre tenta aprofundar, e foi o que você falou, tentar entender como ele quer se inserir e qual é a melhor forma para que ele tenha um engajamento positivo. Perfeito. Só colocando um ponto que o Lucas, da Twitch, falou aqui um pouco mais cedo para a gente, né? A Twitch, que virou um grande parceiro e nosso cliente, é isso. As pessoas hoje querem interagir. Elas querem participar. E não é só interagir, participar com oi, tudo bem, tudo bom, tá bom. Não, é dar sua opinião. É a mesma forma que os veículos e os profissionais, os jornalistas estão sentindo isso. Então, não acabou aquela fase, o Didi, né? Ou da poltrona. O monólogo acabou já faz tempo. E essa turma não é só a questão do diálogo, é a questão da opinião. E ele, de fato, se sentir participando de algo que ele ajudou a construir, seja na plataforma do Flamengo, seja na Live Arena, seja aonde for, seja no UOL. Então, eles precisam se sentir pertencendo a algo, né? E eu acho que esse é um dos caminhos que, de fato, a gente tem que mostrar para as marcas, e quem tem já um asset
deixar essa porta aberta e criar, sim, as experiências de marca, as ativações, as propriedades, porque senão também já a gente só vai querer vender audiência. E aí a gente vira uma Rede Globo do novo século. Não é só isso, porque não vai dar certo. Ou a marca vai virar e falar assim, poxa, não é isso que eu quero. De novo, não alcancei meus resultados. Né? Sim, e, de certa forma, eu vejo muito isso no mercado, tanto em futebol como em esportes. Você expõe a marca, você até propõe uma série de contrapartidas, está tudo no contrato, você tem que cumprir tudo, mas parece que as marcas não têm um centro de inteligência e de querer criar algo novo, e acaba que a minha equipe de marketing, a minha equipe de comunicação, a minha equipe de patrimônio histórico, a minha equipe do departamento de esportes, mais trabalho. Exatamente, acaba virando nossa responsabilidade, que não era para ser minha, porém eu sinto um enorme prazer em fazer isso, entendeu? Quando você acaba oferecendo, você acaba tendo outras formas de arrecadação, oferece algumas coisas, e eu podia falar também sobre outros esportes, mas acaba que esportes hoje é o que a gente está aqui hoje. Como eu falei, é uma experiência muito legal, muito diferente. A gente brinca lá na agência, e aí a experiência de vocês também conta, e agora na Live Arena, junto com essa outra operação, a gente brinca com os diretores de marketing, presidente das empresas, fala assim, a vida mole acabou. Sobre essa perspectiva da conexão com essa nova geração. Vida mole, tá? Não me leve a mal, até porque militei muito tempo nesse mercado. Mas tá terminando aquela época que o cara fazia uma campanha linda, jogava no Jornal Nacional, no Fantástico, no dia seguinte era correria para as lojas. Então, hoje vai dar muito mais trabalho. Vai ter que realmente sentar, conversar, vai ter que realmente viver de erros e acertos e não ter muito problema com isso, porque também é uma coisa que não faz muito parte da nossa cultura, né? A gente tem um medo de errar que é absurdo. Agora, já que a gente está aprendendo, como é que a gente não vai errar? A gente vai errar. E a gente tem que estar preparado para errar, e o problema não é o erro, o problema é como você responde ao seu erro. E a empresa tem que estar preparada para errar. Ou melhor, mudar a sua rota no meio do caminho, fazer testes. Eu acho que isso é uma coisa legal que a gente tem que também propor. Tem um caminho aqui, não está dando muito certo, vamos testar outro. Não está dando muito certo, vamos aprender outro. Ou seja, adaptar. Tem que ser. Sim, sem dúvida. Eu acho que é proporcionar uma experiência didática, lúdica, visando um engajamento positivo, mas isso tudo acaba com um timing certo. Entendeu? Eu acho que chega a esse ponto. Entendi. Felipe, lá você encontra alguma dificuldade nesse sentido? Porque a gente está falando de Welcome grande, enorme. Você encontra essa dificuldade lá na UOL nesse sentido, não? Certamente. Falando um pouco da gente, a gente tem um time de publicidade que hoje trabalha nessa iniciativa de esportes também, e eu digo que a educação começa até de fora para dentro, porque a gente está falando de publicitários que também não conhecem de esporte, então como é que o cara vai vender um negócio que ele não conhece? Eles querem fazer o tradicional e você tenta mudar. Exatamente. E até complementando ao que o Rodrigo falou, a gente está falando de dois caras que não se conhecem. É o público que não conhece a marca. Às vezes até conhece. O que eu estou querendo dizer é que eles não estão integrados, aquilo não faz parte, não estão conectados, exatamente. E aí é aquela história do loginho não funciona, entendeu? Você tem que falar do jeito certo, no timing certo, fazer a inserção certa. Assim o público vai sentir que a marca colocou esforços suficientes para agradá-lo de uma maneira que não interrompeu a experiência do entretenimento dele. Você vê, isso é tão real, isso é tão real que o Yoda lançou agora o joguinho dele domingo. Uma das formas de você conseguir ganhar mais skin é você pulando publicidade. Você vê, é interessante. Isso né? Pergunta, Rodrigo, qual o tamanho do desafio das marcas nesse universo? E como nós vamos resolver? O desafio é gigante. E como resolver?
a gente vai ter que resolver junto, de novo. Vai ter que testar. Mas, a partir do momento que você tem um jogo que uma das premissas é, se você pular publicidade, você ganha mais skin, você percebe aí o tamanho do desafio. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, para esse mercado ser sustentável, sob a perspectiva de negócio, vai precisar das marcas não endêmicas. Não tem jeito, vai precisar. E essas formas que a gente precisa realmente construir para que essas marcas passem a ter resultado sustentável também dentro da plataforma. Acho que... Então, falando de... Outro desafio importante mencionar é o Adblocker. Eu não vou arriscar falar uma porcentagem, isso vai variar de plataforma, mas a porcentagem de usuários que faz uso de Adblock nesse mercado é enorme. Assim, é isso. Falam na casa de mais de 75%. Então, como é que a gente vai falar de audiência? Percebe? Assim, falando de marcas, a gente está falando de marcas, tentando trazer essas marcas para um universo que é diferente. Vamos não esquecer as que são endêmicas, vamos trabalhar nas não endêmicas. E muitas delas estão tentando se tornar novas, né? Mudar um pouco a cara para sair do tipo de marca que o público novo, jovem, via e tentar deixar ela mais jovem, né? Flamengo, não sei se é isso que você falou do novo logo, não sei se é isso que você estava querendo dizer, se tentar adequar a marca para o novo negócio, mas eu dou um exemplo que aconteceu, por exemplo, com Maurício de Souza, né? Ele tinha os quadrinhos deles, da Turma da Mônica, que nos anos 80 era um sucesso danado, e depois de um tempo o público foi crescendo. Aquelas crianças que liam Mônica, Cebolinha, Cascão, pararam de ler. E ele enfrentou uma séria dificuldade. E, depois de um tempo, ele pensou, bom, eu vou, então, agora crescer a Cebolinha, a Mônica, tornar eles jovens. E ele contratou pessoas específicas, roteiristas, desenhistas, quadrinistas, muito bons. E agora, Maurício de Souza é um sucesso danado. Quer dizer, ele tornou a marca dele jovem. Esses quadrinistas hoje fazem um sucesso aonde eles vão, qualquer feira de quadrinhos aí, e a gente está falando, inclusive, lá fora sobre quadrinhos, é um sucesso danado. Quer dizer, ele transformou aquela coisa que estava praticamente falida numa coisa que hoje é um sucesso. E aí eu volto para você, Guilherme. O que você vê nisso? Quais são as empresas que você acha que, por exemplo, o Fanta hoje está trabalhando muito nisso? Na verdade, assim, eu acho que até tirando um pouco a discussão, né, de endêmica e não endêmica, tem a questão que é muito importante de transformar, né, de você fazer essa catarse financeira aí do incipiente para o perene, né, de a gente conseguir tirar, né, o que não existe e construir um negócio que exista, que seja real e que continue, que perdure ao longo dos anos, né? Eu acho que tem uma questão muito importante que é a relação do valor e resultado. A gente tem um mercado com muito valor agregado, mas que não gera tanto resultado assim para a gente, pelo menos aqui no Brasil, entendeu? E essa questão do rejuvenescimento de marca é uma oportunidade, porque, na verdade, por exemplo, o clube de futebol, quem é que vai no estádio daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? Se você não começar a se comunicar com esse pessoal agora, quem é que vai sustentar o futebol? Quem é que vai sustentar os jogadores que ganham salários milionários? Então, você tem que ter realmente, pensar para frente, não é pensar daqui a 1, 2 anos. O que a gente faz agora é de uma pedrinha ali de um caminho que vai até além do que se vê, na verdade, Gui, na minha visão. Isso que você está colocando é muito real, porque a gente está, não posso falar o nome da marca, mas a gente está fazendo um processo... Fala aí. A gente conta para ninguém. A gente está curioso. Eu assino a NDA. É uma das maiores marcas do Brasil que está fazendo exatamente esse processo de rejuvenescimento e que nos deixou muito felizes quando eles nos vieram procurar, porque entendendo que a gente poderia, de fato, ser essa ponte, né, entre o mercado da comunicação, o mercado do esportes e, obviamente, como a gente está com grupos de especialistas, e foi interessante, porque aconteceu exatamente isso. Depois de 2 meses fazendo um pré-projeto, a gente foi apresentar para eles, tinha umas 20 pessoas na sala, assim, com o vice-presidente de comunicação. Aí, foi muito legal o debate, foi tudo. Aí a gente falou, tá, qual é o próximo passo? Aí eles falaram assim, vocês precisam apresentar isso para a minha agência. Porque se eu mandar isso para eles,
eles não vão saber se é para comer ou para beber. Entendeu? Então é isso, são dois públicos que não se conhecem. Ou que ainda o cara quer pegar o Yoda e fazer ele ler um roteiro de 30 segundos, igual ele fazia, ou ele fez a vida inteira. Não vai funcionar. Né? Não vai funcionar. Então, as marcas, sim, que vão ter suas estratégias de rejuvenescimento, de reposicionamento, vão ter que se conectar com esse universo. O que cabe a nós, sendo repetitivo, é sermos responsáveis nas perguntas. Então, é um processo, assim, a doutora Maurim falou bastante sobre essa questão de se a gente vai ser a geração que vai realmente transformar tudo que está acontecendo em algo que vai continuar, né? Eu acho que todo negócio, tudo na vida tem um caminho, tem um começo, um meio e um fim, e algumas coisas não existem mais, né? Cadê a Blockbuster? Cadê a locação de filmes? Cadê os CDs? Eu venho de uma indústria, eu comecei a trabalhar no Universal Music, que... Cadê a Nokia? Então, em 2008, quando eu entrei na Universal Music, 60% do faturamento da empresa era venda de CDs, né? Venda física. Né? Eu visitei recentemente lá o escritório para ver uns amigos, eles me falaram, cara, 3% hoje do nosso faturamento é venda física. 3%. Então, todo o restante agora é o digital, é o Spotify, é o Deezer, é o iTunes. Então, quer dizer, quem não se rejuvenesce acaba ficando para trás. E o rejuvenescimento não pode ser reativo, ele tem que ser proativo. Eu queria deixar esse desafio aí para a gente, né, que trabalha um pouco com marcas. Né? Eu acho que todo mundo que está aqui também, não só a gente aqui do painel, mas todo mundo que aqui que trabalha com marcas ou que consegue falar com elas, tem esse acesso, para lembrar isso, que é importante. Né? Não apenas a relação do resultado financeiro, mas o valor agregado que isso gera para o futuro delas. Bom, até mesmo em outros painéis a gente falou diversas coisas que acabam se conectando. Nós somos uma geração que tem capacidade de mudar o mundo como ele é, através do esportes especificamente. A gente já está falando de um negócio tão diferente a ponto da gente precisar apresentar as marcas para esse universo. E é justamente essa o grande ponto onde as coisas vão mudar. Quando houver esse entendimento, assim como na internet lá em 96 foi um desafio, agora isso vai voltar à tona novamente e não é ler um script, entendeu? Obviamente que as mesmas estratégias, enquanto elas estiverem funcionando, elas vão continuar sendo repetidas. Então, uma vez que uma ação emplacar de uma maneira completamente diferente, eu acho que esse é o turning point que vai abrir os olhos do mercado. Tem essa história, vou voltar para a educação, né? Acho que nossa grande oportunidade, de todos os profissionais que estão aqui, é a gente, de fato, estar focado em educar. Em educar nada mais é do que informar, mas de forma um pouco mais profunda. Um outro projeto que a gente está envolvido com um grande grupo de educação no país é exatamente isso. 65% das novas profissões dos próximos 10 anos não existem hoje. Esse dado é muito sério, gente. Esse dado não é um dado do eSports, não é um dado da nossa sociedade. A gente está falando só de 10 anos para frente, 65% das profissões que não existem hoje. O meu filho com 16 anos, a minha filha está morando fora com 18 anos. Ele com 16 anos, nenhum dos dois fala, o que tem aí não é o que eu quero ser. Então, já está acontecendo. Eles já fazem parte dessa estatística. Tá certo? Então, esse projeto que a gente está desenvolvendo com esse grupo de educação é isso. A gente vai para o MEC, a gente vai... Sabe, o streamer é uma nova profissão. O que está ao redor desse universo são novas profissões. O videomaker, o streamer, o psicólogo, o nutricionista, o coach. São novas profissões. Aí você fala, tá bom, eu quero ser isso. Onde eu vou aprender? Não tem. Não tem. Então, esse grupo de educação falou assim, se eu não fizer isso, daqui 5 anos, eu tenho 232 mil alunos hoje na minha base. Eu posso, daqui 5 anos, ter 5 mil. E aí? O que eu faço com as minhas 42 faculdades que eu tenho hoje? Ah, Rodrigo, mas está sendo muito radical, não vai mudar tão rápido assim. Vai, já mudou. Só está chegando. Mas que já mudou, já mudou. Até falando
de esportes, dentro disso que você falou, até mesmo a produção dos eventos, das competições, a operação de liga, a transmissão, tudo isso é bem diferente da TV convencional, da maneira com que esportes convencionais organizam e transmitem seus torneios. Hoje nós fazemos parcerias com emissoras de TV que também nos procuram, não só para produzir junto com eles, mas também para ajudar um pouco nesse entendimento de mercado, né? Não, é uma questão mais de... Você falou de reinventar a nova marca do Flamengo. Eu acho que parte um pouco da premissa dessa nova gestão do Flamengo. Em 2013, eles entraram com política de austeridade financeira, com política de boa governança, com a política de que pode entregar coisas novas, pode atingir novos mercados, mas, ao mesmo tempo, tem um alicerce, tem uma raiz muito forte, tem um mercado já em potencial de 40 milhões de torcedores. E isso é muito grande. E acho que o grande desafio que eu vejo muito em relação a outros esportes, para esportes, que eu já vejo esportes fazendo isso, eles dão muito mais valor ao intangível. O tangível, a exposição, o palpável e tudo, o esporte ele já compreende um pouco isso, que não é bem assim, entendeu? E, como eu falei, eu acho que cabe a gente sempre mapear, pensar disso de uma forma didática, porque é um aprendizado para todos nós. Tommy, want to say something? So I think a lot of good points were already made. I think the one about making things sustainable and focusing on the right metrics, I think that's always a big factor when you're talking to companies that are out of this space. I think it's always an educational process, and in some senses, when you work with companies that don't have presence in esports and are just sort of looking into it, it really is work in the sense that you're not just pitching them to give you money. It's actually a back and forth process, because otherwise, I mean, in some ways, they are also paying for your expertise. They're paying to actually start understanding the whole industry and how it all works. So it's not really just you write me a check and then we'll see you at the end of the year to see how next year plays out. Obviously, some of the big brands have had great success with things they've done. So I think it was last week when Dr. Pepper, which is obviously one of the larger soda brands, I guess, in the world. They launched some kind of social campaign with TSM, which is one of the bigger North American organizations, and I think they had the most engagement on a tweet in the history of their Twitter account, which is something like like 1 million followers, been around for 8 years, something like it's like since the beginning of Twitter, and they did some kind of like simple campaign with the League of Legends team, and that was like 3 times more than anything they'd ever done in terms of engagement. And with some companies, it's different because there's different kinds of companies who want to get into esports. Some are doing it because they basically have to. So there's companies who I've spoken to, whose marketing departments I've spoken to, and they come to you and they basically say, we can't not be in esports, because it's basically a bigger career risk to say we don't want to be in esports than it is to, we probably should give this a try, see how it goes. It's harder to explain why you should not be there. At the same time, you obviously have to be very clear about how you measure success in the market. I think ad block is a good point to bring up. So you have to really think about how you want to market your brand. We said earlier, it's not just about slapping a logo in the background and having lots of people who are viewing the stream see it, even if it's not blocked by ad block. The logo there isn't still necessarily what you want. And then, I think some of you talked about the timing of, when you're ready to get into esports. But I think in some ways that's a little exaggerated. So there's a former coach of the Detroit Red Wings and the Canadian hockey team had this saying, when in doubt, always go first. Which I think, he was talking about nerves, but I think it applies in this, because you think about today, you say, the fans are, they don't easily accept new brands. It takes a lot of work. Well, in 5 years, not only will it be the same way, but you'll be 5 years behind from if you had actually started doing the work now. So, I think, and one other thing to consider, I think, is that whenever we're pitching to someone to get into esports, even if it doesn't work,
it's still creating education. Some of those people who are working at company X, they're going to change companies. Eventually, there'll be, groups of people, or they hear from their friends that, oh, these guys are thinking about getting into esports, and these guys are thinking about getting into esports. Maybe that's something we should consider. And then once a company in a new line of business gets in, so we actually announced today a partnership with K-Swiss. It's a company that makes shoes, which is the first of its kind in esports. And I think that what usually happens is when they see one of their competitors do it, it kind of puts more pressure on the others. So I think one of the better examples in this is one of the better fits also for esports sponsorships is the ISPs in most countries. It's almost always either a duopoly or you have 3 companies who dominate the market. That's how it generally is, because it requires so much infrastructure to have built internet for an entire country. So if you look at how that's worked out throughout the world, it's usually that one of the companies, there's someone there who sort of gets esports. That's probably why they work for an ISP to begin with. It's sort of techie, something that's somewhat similar, and they start sponsoring esports. But then the other 2 players realize, hey, hold up. So these guys are now capturing market. They're getting better brand awareness. Their brand is being liked better because we're in this one space. So that puts a lot of pressure on all the competitors of the companies that get in first. So I think that's another thing that's sort of helping drive everybody towards the market. And like I said, I think it's harder to justify why you should not be in the market, even if it's not in, putting 10% of your marketing budget in it. Start slow, but it's a lot easier. It's a lot easier to get into it now than you got to figure that out first. Tommy falou de uma coisa que, para mim, é ao mesmo tempo muito importante e, ao mesmo tempo, é um assunto que requer cautela de ser tratado. Ele está falando da campanha com o Dr. Pepper, do TSM, onde uma simples postagem no Twitter simplesmente quebrou todos os recordes anteriores de interação em redes sociais. Aqui isso não é diferente. Atletas como o BRTT engajam muito mais do que diversos jogadores de futebol, Robinho, por exemplo. E, proporcionalmente falando, número de seguidores versus engajamento, já dá para falar que é uma boa métrica. Mas, também seguindo o que o Rodrigo falou, aí aqui entra o ponto de cautela, que não adianta chegar lá e falar, olha, nós temos engajamento. Engajamento é uma palavra legal. Mas não adianta nada se você não fizer certo. Esse tal de engajamento, a gente tem que realmente tomar muito cuidado, que está virando quase que um modismo, né? É igual na época da internet, é um termo que nem existe, né? Mas que se falava muito nos cantos do corredor. Viralização. Nossa, viralizou. Bombou meu. Vamos pôr um vídeo na internet, vai viralizar e vai dar tudo certo. Calma, gente. Calma. Não é assim. E é aquilo. Talvez uma coisa que até funcione organicamente ou naturalmente para uma marca, não vai funcionar para outra. Acaba sendo quase que simples assim. Então, por isso que voltar de novo às perguntas corretas, a coerência, a adequação de marca, momento de negócio, vamos estabelecer os KPIs bonitinho, vamos estabelecer o que você quer, como você quer, e aí construir o melhor meio, ou a melhor forma, ou a melhor estratégia para alcançar isso, considerando e respeitando as particularidades dessa audiência. Acho que é isso, tem que ter sensibilidade e respeito. Tommy mencionou aqui a parceria com a K-Swiss, right? Pelo que eu me lembro, essa é uma empresa tradicionalmente de tênis, né? Tá? Eles investem muito no jogo de tênis. E está querendo entrar agora no esporte eletrônico. A pergunta que eu faço é a seguinte: basta uma empresa simplesmente ela mostrar para o público que ela existe, né? Isso vai retornar em vendas ou não? Ela precisa fazer algo mais do que isso? Eu vou tomar a frente aqui, mais rapidinho. O awareness é mais uma das, enfim,
uma solicitação da equipe de marketing da empresa, na verdade. Tem várias formas de você engajar a empresa. A awareness é só mais uma delas, entendeu? Depende, para ela às vezes funciona, mas às vezes ela quer Você acha que rejuvenescer. esse público, basta mostrar conhecimento, eu estou aqui, e isso pode se retornar em vendas, ou existe essa adaptação, rejuvenescimento de marca, é tudo a mesma coisa? Não, na verdade, cada empresa tem um foco, na minha visão, né? Toda empresa tem um foco diferente, você precisa fazer um trabalho a 4 mãos com ela para fazer um negócio que se adapte àquela realidade, àquela empresa. Na verdade, hoje a gente está vivendo num mundo que o benchmark quase não existe mais, assim, pelo menos pelo que eu vejo e acompanho. Você tenta seguir o que o seu eventual concorrente faz, mas você faz a sua estratégia. Você não repete o que o cara faz. E até entrando um pouco no mérito que o Rodrigo falou de KPI, eu tenho visto uma palavrinha nova aí que está quase começando a ficar trend, que é o OKR, né, que é Objective Key Results, que é você, na verdade, tirar um pouco das milhares de métricas que existem e falar um pouco do que a empresa quer, escrever no papel. Esquece o número, esquece a planilha. Qual é a missão da empresa? Quais são os valores da empresa? O que ela pensa para o futuro? Então, na verdade, é muito mais do que número, né? É você realmente construir nessa história a 4 mãos com a empresa. Assim, na verdade, você como parceiro, como assessor, ou como até a própria equipe de marketing interno, né? Então, é uma questão de internalização, né? Para você realmente entender o que está acontecendo ali. E tem um aspecto que é fundamental. No mundo tão fragmentado que a gente vive hoje, sob a perspectiva da comunicação, não existe e é impossível você fazer uma estratégia de comunicação que vá responder um objetivo utilizando só um meio. É impossível. Então, esse é o grande ponto sobre estratégia de comunicação. Eu quero vender mais. Legal. Você vai fazer a televisão, você vai fazer a internet, você vai fazer evento, você vai fazer o ponto de venda. Ou seja, eu faço uma analogia muito a acidente aéreo. Acidente aéreo nunca se dá só por um fato. A mesma coisa, eu quero vender. Legal. O nosso objetivo é vender. Como a gente vai vender? Eu vou ter que fazer awareness, mas, ao mesmo tempo, eu também vou ter que fazer conteúdo, eu também vou ter que fazer material de ponto de venda. Então, ou seja, no mundo fragmentado, onde a comunicação hoje, a gente vive com 3 telas e é toda hora impactado por alguma coisa, é impossível você responder um objetivo de uma só única forma. É impossível. Isso, falando sobre estratégia de comunicação, tenho bastante tranquilidade para falar sobre isso. Então, não tem mais como. Volta aquela história da poltrona. Só um veículo, todo mundo vendo, todo mundo recebendo uma informação e não tem nem como pesquisar se ela é verídica ou não e vai sair para todo mundo comprar. Então, por isso que tem que ter muita cautela e fazer as perguntas corretas quando está se planejando alcançar algum tipo de objetivo. A forma, na verdade, como você vende, algo que eu vejo muito. Nós temos um cenário de esportes, nós temos uma série de pessoas com vários números concisos, estatísticas, ativações pontuais, product placement, brand exposure, e por aí vai, uma série de coisas. Só que eu também tenho o Flamengo, que tem um alicerce muito grande para poder montar as coisas. E aí eu vejo um circuito desafiante que tem um número de audiência médio, e no minuto que o Flamengo entrou na primeira partida, ele bateu 85 mil. E a última partida deu o quê? 116 mil simultâneos, acho que foi isso. Falando nisso, Igor, Promo Arena, obrigado aí, cara. Não cabe nem no Maraca. Não cabe. Hoje, no Maraca atual, não. Mas é interessante você ver isso. Se eu puder sentar com um patrocinador que quer investir em outro time de esportes e ele está em dúvida se vai investir entre Flamengo ou ele, eu não posso subestimar essas estatísticas, eu não posso subestimar esses números. Isso é algo que a gente faz muito em outros esportes. O basquete, por exemplo, o NBB, a nossa audiência comparada aos outros times é ridícula, é muito maior, entendeu? Você pega... Exatamente. Você pega até o futebol, a gente tem uma empresa que é a Repucon de estatística, que mapeia a exposição de marca e ele consegue te mostrar quanto que foi captado, quanto é seu valor de marca em cima disso. E eu não tenho como subestimar, talvez,
tradicionalismo da empresa em pensar assim, e aí você mostrar para ele números, estatísticas, pelo menos nesse início, né? E aí, exatamente. E aí está respondido claramente o awareness, que a awareness está respondida. Total. E basicamente é isso. É como que você consegue mostrar isso e depois de muito tempo, por exemplo, a melhor coisa para mim quando eu trabalho com patrocínios e atendimento é quando eu consigo fechar um contrato a longo prazo. Não é 1 ano de contrato, é 2, é 3, que foi o que aconteceu com o futebol, com a MRV, que foram 3 anos de contrato, está acabando agora. Você acaba tendo uma amálgama, tendo uma junção das equipes, né? Uma sinergia e um tempo que você consegue trabalhar, entendeu? E, então, se eu pudesse ter contratos de longo prazo em esportes, cada vez mais eu ia conseguir entregar melhor, ia ter uma relação... Se Deus quiser, cara. Se Deus quiser. Você pegou num ponto muito bom, né? Às vezes a marca chega, vamos fazer uma ação de um mesinho aqui, vamos ver no que dá. Pô, mas a gente está falando de 2 caras que estão se conhecendo agora. Como é que você vai querer escrever alguma história com um mês de trabalho? Não tem como. Então, essa exposição de marca, o reconhecimento da marca, isso é algo que é desenvolvido com o tempo. Tem uma frase boa que a gente usa lá na Actuel com os clientes, que é até contra o nosso próprio negócio, mas é real. Não existe agência milagrosa. Cliente bom, agência boa. Para forçar o quê? Para forçar a troca. Para forçar a construção do briefing. Não é você pegar um briefing, vamos construir o briefing junto. Não é você receber não é porque você está recebendo, meu Deus, vou ter uma reunião com a Coca-Cola agora, aí chega lá, os caras falam, eu quero fazer isso, isso, isso. Você vai ouvir e você não acredita naquilo. Se você não puder ter a liberdade de questionar, certeza que você vai para o caminho errado. Aí não vai dar resultado, o que vai acontecer? Essa agência é horrorosa, esse negócio não é mau, falam, não entregam, falam, não me dá resultado, mas não é isso. É que faltou conversa. É por isso que, às vezes, é importante dizer não também. Não vamos ler o script. Fundamental. Uma das coisas, o bom da idade e depois da maturidade profissional, que você vai cada vez mais aprendendo a dizer não. O que eu estou falando de não nesses últimos 4 meses lá na Live Arena está... tem marcas que querem, eu quero fazer o name right, eu quero fazer aquilo, mas tá bom. E So que I think- mais? Oh, sorry. E que mais? So I think the point about long-term partnerships, I think is important, especially in esports, because more so than in sports where sometimes you see the teams change the main sponsor, which is usually the logo right here. It takes up a bigger part of the jersey real estate than the actual team's logo, a little bit on the side. We said how in esports, consumers generally take a little more to get buy-in for a brand. So it's not just a logo somewhere. You have to kind of create some kind of a campaign to actually have the consumer believe that the company actually cares about the space and they're not just trying to buy in cheap at the right time. So I think creating long-term partnerships becomes a lot easier because first of all, you have more time to work with. You don't have to if you have a 1-year partnership, you might plan that in advance. So you sign the deal, let's say 6 months in advance. You spend 6 months thinking about what you're going to do. But at the same time, to hit your numbers, the KPIs, as we've been talking about, you're still going to be pushing out a lot of stuff, especially early on, to try to get the initial brand awareness, build the brand equity to build on later on in that same contract period. And I think if you only have a year to work with, I think it's increasingly hard to do that in a way that doesn't come across somehow as fake. Whereas if you have 2 to 3 years to split everything across and work with, you can do it in a more organic manner where it actually seems like it makes sense. You're not just trying to push content down someone's throat, just force feed them logos just for the sake. Because if you have like a short-term sponsorship, sometimes you try to make it haste on the project, and it won't be the same, you know. No, it's really not. I mean, like consumers aren't dumb. They can tell when if they're into a space, they can tell when something's more genuine and planned. I do know that customers are not dumb, but at some way, some of the sponsors are. You know, they just want to release the material, and no matter what, and it's all about timing. You know?
I mean, I think to some extent people still live in the older. I mean, what you described a little earlier is almost like, you know, Mad Men, where it's like some guy in an office suit on Madison Avenue. He comes up with a great campaign, nice TV spot, 30-second commercial, puts it on during the Super Bowl. And then next week there's lines like when the new iPhone comes out outside of the Apple store. It doesn't really work that way, does it? So I think in the times of the internet, you know, people are just a lot more aware of what's going on. And I mean, frankly, if I'm one of the companies, yeah, I'd love for there to be a one-size-fits-all solution. I'd love to be able to just go to one team here, another team there, and say, here's the money, just take care of everything, and please hit all these numbers. And even if you think you can do that, it's still not going to be quite the same as doing it in a more sort of sensible manner. Bom, o tempo está acabando. Tem uma pergunta aqui, mas acho que seria melhor. Quem é Diogo? Diogo, eu vou pedir depois para você fazer a pergunta para o pessoal. A gente está tempo terminando aqui. Eu queria agradecer a presença de todos. Foi excelente escutar vocês aí, informações maravilhosas. Obrigado mais uma vez. Pessoal, se alguém quiser fazer uma pergunta, eles estão à disposição aí para vocês. E é isso. Muito obrigado. Thank you, Tommy.